E Eliseu estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Se nós pudéssemos imaginar o que significa ser cheio do Espírito Santo, nós teríamos uma busca muito mais intensa de Deus. Porque às vezes nós temos a oportunidade, o privilégio, mas nós não conseguimos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, é como nós acabamos de cantar aqui sobre Estevão. Ele era um homem de uma sabedoria, uma capacidade na palavra, um homem brilhante e que tinha o poder do Espírito Santo e que todos sabem foi apedrejado por Paulo, mas ele deixou um legado sobre a vida de Paulo, que foi o seu manto. Tamanha era a unção do Espírito Santo. E a palavra fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Faça uma análise do nosso tempo perdido, de quanto tempo nós perdemos, muitas vezes, com futilidades, com coisas superficiais. Faça uma análise do tempo que você dedica a Deus. Hoje, você se esforçou, você está aqui, glória a Deus. Até eu falava para o bispo Lalá, que o nosso povo é maravilhoso, vem com chuva, o pessoal vem mesmo, e isso é incrível. Mas, independente de nós estarmos no culto ou não, nós precisamos de ter esta vida no Espírito, porque ela vai determinar realmente uma caminhada de vitórias. E nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade está passando por um processo de derrota. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Irã. Um governo tirano, um governo radical, onde os números não são exatos, mas já mataram 2.000 pessoas. Um absurdo. Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo. E é uma proporcionalidade no mundo espiritual. Porque em Apocalipse fala que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Então ele acelera esse processo de destruição para que as pessoas não tenham a oportunidade de se conectar com Deus. Porque a grande preocupação de Satanás não é aquilo que nós pensamos muitas vezes. Não é o carro, não é a casa, não são as coisas materiais, porque o mundo jaz no maligno. Qual é a grande ação de Satanás? É impedir que eu e você conheçamos verdadeiramente a Deus. É fazer com que nós nos envolvamos muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Mas a palavra fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então seja cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter uma família abençoada. Eu estava olhando aqui na primeira fileira, o Bispo Roberto, eu chamo ele de espanhol, sabe? Com a Bispa Edilene, são casados há quanto tempo? 45 anos, né? A dupla MM aqui, é casada há quanto tempo? Marcelo e Márcia. 30 anos. E eu podia, passar por aqui, o bispo lá, não vou nem perguntar. Mas o que é isso? Ora, uma pessoa me perguntou, me explica, ele não é convertido, eu sempre vou evangelizando, e ele me falou, me explica, como é que você está casado há 48 anos com a mesma mulher? E eu perguntei para ele, me explica como é que você conseguiu em 48 se casar com 6 mulheres? Porque é exatamente a diferença de Malaquias 3,18, do ímpio e do justo, do que serve e do que não serve a Deus. E eu sempre falo hoje, eu ouvi 2 testemunhos assim poderosos no meu programa. Aliás, um foi ontem. Uma senhora aqui da igreja, ela estava com o corpo completamente tomado pelo vitiligo. E
passando por uma guerra, por discriminação, as pessoas se afastando dela, algo assim difícil, porque a sociedade é uma sociedade cruel. E ela sentada aí numa dessas cadeiras, ela recebeu uma palavra do Espírito Santo: o Senhor pode te libertar e te curar. Ela levantou a mão e falou: eu creio. E o médico falou para ela: olha, não tem solução, não tem saída. E ela, a partir daquele momento, aquela palavra invadiu o coração dela e ela passou a crer, porque o justo viverá pela fé. E um dia, ela acordou, quando ela foi olhar no braço, ela não tinha mais nada, o corpo dela está limpíssimo. Tem o antes e depois dela, que é algo impressionante. Impressionante. Por quê? Ela creu e se achegou a Deus. E hoje também tem um testemunho que foi muito marcante, de uma querida nossa que ela era da igreja, aí se afastou, saiu da igreja, e aí você já viu o que acontece, não é? O diabo vem com fúria, e ela começou a ser destruída, ao ponto de entrar num quarto de depressão, e ficar ali, até a higiene pessoal ela não fazia, de depressão profunda. A filha dela foi tomada também pela depressão. E a menina tentou suicídio, foi parar na UTI, a família acabada, vida financeira destruída. Um dia, ela falou: eu vou assistir a Rede Gospel. Ela ligou na TV. E a bispa estava falando: volta para a casa do Senhor, porque é a única solução na tua vida. Aquele dia, ela falou: eu vou voltar. Ela voltou, sentou aí onde você está sentada. O Espírito Santo a ministrou. O Senhor restaurou completamente a vida dela, tirou da depressão, curou a filha se batizou. Deus deu graça, transformou a história da vida. Por quê? Porque Deus é esse centro de poder e luz. Porque Deus é aquilo que nós não podemos jamais colocar em segundo plano nas nossas vidas. Deus tem que ser prioridade absoluta para você. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. E você tem que realmente ter essa aliança com Ele. E quando nós estudamos a história de Eliseu, é exatamente tudo isso que eu falei para você. Porque ele, a primeira coisa que ele fez, sem que Elias lhe falasse nada, ele foi na casa dele, ele pegou os seus bois, sacrificou, ele queimou os seus carros, se desligou do passado e se entregou completamente a Deus. E essa entrega fez com que ele realmente pudesse receber o que ele mais desejava. Ele poderia, como a bispa falou, ter pedido qualquer coisa. Elias era um homem poderoso. Elias tinha relacionamento com o rei de Israel. Elias chamava a existência, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eliseu poderia falar: ó, me dá uma posição social, me dá um jeito de eu ficar rico. Ele falou: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eu quero esse poder. E quando a igreja desejar esse poder, vai começar um avivamento poderoso, e nós vamos voltar a ver o que acontecia aqui em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver Atos capítulo 5, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, porque é isso realmente que faz a diferença. Então, você precisa de ter essa perspectiva espiritual, e dentro disso, Eliseu, ele recebe a porção dobrada, e ele atravessa o Jordão, e vai na direção do deserto, e passando o deserto, ali exatamente na direção do Rio Jordão, tinha uma cidade linda, uma cidade que era um esplendor, mas ela tinha um problema invisível, aquilo que a aparência não mostrava. As águas da cidade eram contaminadas. As águas da cidade eram mortas. E eles não tinham nem como arar a terra, porque tudo era estéril. E aí começa então a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a exemplo de Jericó,
eu e você, nós precisamos de uma cura no nosso interior. Porque o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 23, 27, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. O que Jesus estava falando? Falando do corpo, falando do sentimento, falando daquilo que são malignidades no interior, túmulos pintados que parecem lindos. E vocês já perceberam que época que nós estamos vivendo? A época das redes sociais, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é glamour, mas as pessoas estão mortas por dentro. E onde há morte, há o quê? O cheiro, aquilo que a gente sabe, que o corpo, meu Deus do céu, quando começa a entrar em putrefação, só o sangue de Jesus. Mas é isso que lamentavelmente, como Jericó, as pessoas estão vivendo hoje. Corpos que estão interiormente mortos. Por quê? As pessoas vivem de aparência. Eu quero um bom carro, eu quero uma boa posição. Aparentemente está tudo bem, mas as fontes interiores estão amargas, mas o coração está comprometido. E Provérbios 23, 4, 23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes de vida. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão, ela está falando exatamente do sentimento, está falando exatamente daquilo que você deve ter, a ação do Espírito Santo, para que você tenha o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, o amor, a temperança, o domínio próprio. E você tem que guardar o teu coração, porque Jeremias fala no capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. Jericó era linda, mas as fontes eram contaminadas. Agora, quando nós temos fontes limpas no nosso coração, ela vai jorrar água limpa. Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Eu sou a água viva. Quem beber desta água não morrerá, mas viverá para sempre. E do seu interior fluirão rios de água. O que é água viva? Água pura, água que nós podemos bebê-la, água potável, água que gera vida. E é isso exatamente que a igreja precisa e nós precisamos. Porque os homens foram até Eliseu e falaram: olha, a cidade é bem situada, o Senhor está vendo, só que as águas são más e a terra era estéril. Por quê? A fonte era estéril. Eu e você éramos fontes estéreis. E nós jorrávamos amargura, tristeza, às vezes até ódio. Mas quando o Senhor Jesus, Ele limpa estas águas interiores, passa a jorrar vida, o amor, a paz. E eu oro para que o Espírito Santo possa tirar do teu coração toda a contaminação, e que você receba da fonte da água viva que é Jesus Cristo, toda a limpeza que você precisa, porque Ele disse: eu vos limpo para que vocês possam dar mais frutos. Então, em nome de Jesus, que você comece este ano tirando todas as contaminações do teu interior. Que você comece esse ano limpando as tuas fontes interiores e buscando verdadeiramente uma cura interior. E cura interior é algo muito mais profundo do que às vezes as pessoas querem praticar na igreja. Cura interior não é só, eu renego. Não. Cura interior é você
se arrepender, é você confessar, e é você lutar contra aquilo. E quando o inimigo quiser ressuscitar o teu velho homem, você tem liberdade e autoridade para não aceitar a malignidade, porque você adquire conhecimento e discernimento. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que você vai sair desse jejum curado interiormente. Aquilo que realmente possa te amarrar, e aquilo que estava te tornando uma pessoa estéril por qualquer tipo de contaminação, o Senhor vai trazer cura em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E hoje, Jesus quer ir aonde Eliseu foi. Diga para quem está do teu lado: Jesus vai na fonte dos teus problemas. Amém? Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele não cura a causa, Ele cura a origem. Isso é mais importante. Porque às vezes a pessoa quer, amiga, só que precisa curar a raiz, não é? E Jesus falou em Mateus 6:22, se os olhos são as lâmpadas do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus, Ele falou: eu vou curar você na origem. E eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor. O Senhor vai te dar uma poderosa libertação. Guarda bem o que eu te falo. Quem não é liberto não cresce espiritualmente. Quem não é liberto não tem a fertilidade do Espírito. Quem não é liberto é problemático, é complexado, é amarrado, é preso. Mas o Senhor quer te libertar completamente. Sabe por quê? Porque nesta noite, a exemplo de Eliseu, o Senhor está indo na fonte do teu problema. E aquilo que pode ter sido gerado que você nem pensa, o Senhor vai trazer cura e libertação. Amém? E eu profetizo que traumas serão curados aqui hoje de maneira poderosa. Você não vai ficar, porque eu estou traumatizado, não sei o quê. Em nome de Jesus, queridos. Se tem uma coisa que quem é livre, é liberto, é não viver com traumas, não é? Eu já contei aqui várias vezes que nós estávamos lá na África, o nosso avião quase caiu, e eu conheço algumas pessoas que passaram por qualquer problema, e uma pessoa falou: mas como que você continua voando de avião? Eu falei: enquanto eu não vou com as minhas asas próprias, eu vou precisar voar de avião. Agora você acha, né, que eu vou ficar, eu não ando de avião que eu tenho medo de morrer, eu não ando porque um dia, se eu contasse para você o que já aconteceu em avião comigo, né, a gente estava saindo uma vez de Miami, estava do lado da turbina, explodiu a turbina do avião. Eu estou nem aí, querido. Sabe por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. E eu não vou ficar carregando trauma, problema. E eu quero declarar em nome de Jesus que todos os traumas que o diabo quer colocar dentro de você para te descaracterizar, vai haver cura dessa fonte hoje em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui livre. O Senhor vai tirar as tuas amarguras. Se as águas são más, e no contexto da palavra, da raiz original, águas más eram como as águas de Mara, lá em Êxodo 14. Só que as águas amargas, porque a origem é águas amargas, elas vão receber aquilo que é a doçura do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo toda amargura no teu coração. O Senhor vai arrancar e você vai ter paz interior em nome de Jesus. Amém? Porque você não foi chamado para ser uma pessoa amarga. Você foi chamado para ter alegria, paz, felicidade.
Você foi chamado para ser uma pessoa que, independente daquilo que já fizeram contra você, você sempre tem uma perspectiva de um futuro, que é o futuro que Deus colocou na tua vida. E eu oro sobre a tua vida, o que Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor comece a substituir essa água no teu interior nesta noite, e você seja livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém? O Senhor vai curar as tuas enfermidades físicas. Ele é poderoso para te curar. Você precisa de uma cura. Ah, Senhor, eu preciso de uma cura, porque o meu corpo está enfermo. Ele é o Senhor que cura. E eu quero declarar o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eliseu chegou em Jericó para mudar a história da cidade. E você veio aqui nesta noite, porque o Senhor Jesus vai mudar a história da tua vida. Ele vai transformar a história da tua vida. E ele fala em Sofonias 3:20, eu vou mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Amém? Eu vou fazer obra poderosa e vou mudar a tua sorte. Por quê? Vai acontecer uma cura milagrosa. E milagre é assim, sabe como é milagre? A hora que você levantar, que você estiver saindo, você vai pensar que estava daquele jeito, mas você vai descobrir que não está mais, que você já está livre pelo sangue do Cordeiro, e que nem existiu, porque o Senhor fala, eu faço nova todas as coisas. Amém? E eu estava meditando nessa palavra. Vocês imaginem o que teria acontecido com Jericó se não tivesse havido a cura das águas? Jericó não existiria mais, porque as águas contaminadas traziam morte. Mas o que aconteceu? A vida que há no Senhor Jesus Cristo, a vida poderosa, fez com que Jericó florescesse. E para quem não sabe, depois dessa transformação, sabe como é que Jericó ficou sendo chamada? A cidade das palmeiras, porque agora as águas estavam curadas. Então prepare-se, porque o Senhor vai reverter situações, porque aquilo que era impossível, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e diga assim: o Senhor vai derramar sal na minha vida hoje. Amém? Aleluia. Não pense que eu vou jogar sal aqui em vocês não, mas eu estou falando daquele sal poderoso, porque o sal que Eliseu usou era um símbolo profético. Porque o sal tem poder de cura, não é? Vocês que são mais novos assim que nem eu, né? A minha mãe resolvia tudo com salmoura, né? Uma vez estava brincando lá, brincando mais ou menos, né? Estava brigando na rua, e o moleque pegou um tijolo e pai atirou na minha cabeça. Tem uma cicatriz até hoje aqui. E eu cheguei em casa sangrando, né? A minha mãe falou: isso aí cura com salmoura. E mandou salmoura. E era uma sabedoria. Por quê? O sal é antisséptico. O sal mata bactérias. O sal, ele é usado na Bíblia exatamente com esse efeito curador. E Eliseu saiu, foi no manancial das águas, deitou sal nele e trouxe uma palavra que eu, como profeta do Senhor, coloco sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: estas águas, porque o teu corpo, ele é sarado, porque o Senhor curou as tuas fontes, já não vai sair de você morte, nem esterilidade, vai sair uma grande e poderosa prosperidade pela cura do Senhor na tua vida. Amém? Aleluia. E o milagre de Jericó foi tão incrível, porque ele tipifica o milagre de Cristo, porque a morte foi vencida ali. Em 1 Coríntios 15:55, nós falamos todas as vezes na ceia: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E às vezes nós classificamos apenas como a morte física,
Mas a morte espiritual, ela é a pior de todas. E o pior é nós sermos mortos-vivos. Só que na casa do Senhor, nós não seremos mortos-vivos, porque nós fomos curados pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu vida, e vida em abundância. Prepare-se, que este culto vai ser um divisor de águas na tua vida. Prepare-se, porque o Senhor está fazendo uma ruptura. Aquelas fontes, elas deixaram de ser aquelas que jorravam águas mortas, amargas, e deixava tudo estéril. A partir daquele dia, entrou o Senhor da vida nela, e elas passaram a jorrar águas curadoras, águas férteis, águas que, a exemplo de Ezequiel 47, águas que saem do trono do Senhor. E esta noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui como uma fonte a jorrar águas vivas. Deus vai fazer com que haja um mover do Espírito Santo dentro da tua vida, amém? Porque o sal já está curando as tuas feridas. O sal está eliminando as bactérias. O sal vai te preservar. O sal vai te higienizar de tudo aquilo que não presta. E o sal vai te trazer o tempero, que é a graça do Senhor, para você se apresentar diante do mundo. Então, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Você entrou aqui hoje como a velha Jericó, e você vai sair agora como a Jericó curada, restaurada, próspera e abençoada. E eu quero declarar que até o dia 30 de janeiro, você vai viver um mover de Deus tão poderoso, que você vai se espantar. E se eu sou um homem de Deus, o Senhor vai tirar todo o peso dos teus ombros, vai te aliviar, e vai trazer para você uma alegria de você viver, de realizar, de fazer, que você vai se surpreender. E em nome de Jesus, vai começar a cair águas milagrosas em todas as áreas da tua vida. Lá no teu trabalho, naquilo que não dava certo, o Senhor vai derramar agora as águas já curadas, e as coisas vão começar a acontecer. No teu casamento, no teu relacionamento, a água vai penetrar e vai trazer cura, porque aonde ela chega, ela traz vida. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. E eu estava lendo o livro de Ezequiel, né, e até estava falando para a bispa, é tão impressionante, porque a palavra, ela é viva, né? E se algumas coisas acontecessem nos dias de hoje, a palavra ia deixar muita gente desesperado. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Ezequiel 47, para que você leia comigo aquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ler todos em voz alta. Depois disso, e eis que saía a água do limiar do lado direito do trono. Quem está sentado à direita do trono? Quem está sentado à direita do trono? Ele é o quê? A água viva. E do lado do trono saíam águas curadoras. Aleluia. Depois disso, o homem me fez voltar. Querido, vai para os dois. O homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. O oriente é para o lado direito. Amém? Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo e de lado direito a casa, do lado sul do altar. Eram águas. E ele me levou na porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas da onde? Amém. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? O que são águas do lado direito? Jesus, a fonte de água viva. Amém? Aleluia. 3. Saiu aquele homem para o oriente,
Tendo à mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelo tornozelo. Amém? Você entrou aqui com as águas no tornozelo. Amém? Mas o Espírito Santo fala, continua andando. Amém? Aí mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Você já orou, já ajoelhou, as águas já estão nos teus joelhos. E me fez passar e as águas davam nos meus ombros. Lombos é tradução esquisita. Nos meus ombros. Mediu mais outros 1000 e já era um rio que não se podia atravessar. Aleluia, o Senhor transforma em um rio poderoso, caudaloso, de águas que só dá para passar nadando. Amém? E você vai nadar nas águas do Espírito Santo de Deus, na água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, Ele me levantou novamente, me levou à margem desse rio caudaloso. E 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande, e do outro lado, então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram aonde? Entram no mar morto, cujas águas, eu não sei se eu consigo traduzir para vocês isso daqui. Sabe por quê? Porque você precisa conhecer Israel. Porque o Mar Morto é na parte mais baixa do planeta. E o Mar Morto é uma porção de água salgada que não tem vida lá. O nível de salinidade é tão grande que tudo que entra lá morre. Assim como eu e você éramos um mar morto, mas as águas que saem do lado direito, elas entram no mar morto e tornam aquelas águas saudáveis a exemplo de Jericó, e o Senhor está fazendo isso. E toda criatura que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas se tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Está passando este rio aí na tua vida? Então vai ter enxame de peixes, vai ter, não é? Vai ter assim, olha, e eu acho incrível, porque a tradução original é isso, porque muitos peixes, no que? O superlativo é cardume, mas é tanto peixe, que ao invés de ser cardume, é que nem abelha, é enxame, porque a prosperidade vai ser muito grande do Senhor na tua vida, amém? E aonde só tinha morte, vai ter pescadores pescando, porque eles vão estender as redes e vai haver grandes pescas, e os seus peixes, segundo as suas espécies, o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Receba no teu espírito, amém? E agora aqui, olha, no versículo 11, está se cumprindo uma profecia, que se você for comigo para Israel, eu vou te mostrar, lê comigo em voz alta. Mas os seus charcos, os pântanos não serão saudáveis. O que vai ser saudáveis? As árvores, as margens. Amém? O 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não vai morrer a sua folha e nem faltará o seu fruto. Aleluia! E vai produzir nos seus meses novos frutos, janeiro novos frutos, fevereiro novos frutos, amém? Porque as águas saem do santuário e o fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio.
Aleluia. Se vocês entendessem a palavra de Deus, vocês estavam todo mundo glorificando o nome do Senhor, porque é muito sério aquilo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Porque é realmente essa cura, aquilo que acontece. E agora, cumprindo esta profecia, lá do lado do Mar Morto, inexplicavelmente, sabe o que está acontecendo? Está nascendo um fenômeno que chama bolainas, que são poças de águas doces, enormes, e sem que ninguém entenda de onde, tem peixes. E a gente passou outro dia lá, e tinha um cara pescando, e eu me lembrei da palavra, porque aonde não há esperança, aonde só tem morte, aonde não tinha perspectiva, o Senhor Jesus, que é a nossa cura, Ele se derramou, Ele nos lavou, nos limpou, e vai haver vida aonde só tinha morte. Receba e profetiza em nome do Senhor Jesus, amém? Assim diz o Senhor, não haverá mais morte nem esterilidade. Levanta a tua mão e profetiza isso na tua vida profissional, não vai ter morte nem esterilidade, vai haver prosperidade do Senhor. Profetiza isso no teu casamento, não haverá morte nem dissentimentos. Profetiza isso no teu ministério, profetiza isso na tua vida pessoal, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer que você realmente seja essa fonte de águas saudáveis, para você ministrar para os teus filhos, para você ser uma pessoa diferenciada por estas águas que saem do teu interior, e que você seja curado e sarado, porque essa é a ação do Espírito Santo de Deus. Então hoje, Senhor, derrama sal curador sobre a minha vida. Então hoje, Senhor, tira a esterilidade que porventura estava me assolando. Hoje, Senhor, muda a história da minha vida como o Senhor mudou Jericó. Hoje, Senhor, derrama as águas curadoras que saem do teu trono, que é Jesus Cristo, para que Ele possa trazer uma grande limpeza, e aquilo que não vem de Ti saia da minha vida. Amigos indesejáveis, armadilhas do inferno, mentiras de Satanás, sejam levados para longe, e que fique, Senhor, ó Deus, a limpeza, para que possa vir um tempo de fertilidade e um tempo de grandes colheitas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante a tua mão e profetiza esse novo tempo. Pense agora como seria Jericó antes de Eliseu, só aparência e sem futuro. Agora pense, depois de Eliseu, Jericó é que só como nós éramos velhas criaturas, podíamos até ter aparência, mas o interior morto, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância. E agora, com os seus olhos fechados, projete aquilo que é a nova Jericó. A Jericó com águas saudáveis, a Jericó fértil, a Jericó que se transforma na cidade das palmeiras, e hoje é a cidade mais antiga do mundo, que em meio ao deserto se transformou um oásis. E é o que Deus está fazendo com a tua vida hoje. Em nome de Jesus, você vai conviver com muitos desertos ao teu redor, mas as tuas vidas, a tua vida será regada pelas águas do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida, Isaías 35, o Senhor vai abrir caminho onde não existe caminho, Ele vai fazer o deserto reverdecer, e Ele vai colocar estas águas curadoras, em nome do Senhor Jesus. Receba no teu espírito. Você já conhece o site Gospel Bay? É o seu endereço online de fé, estilo e propósito. No gospelbay.com.br você encontra moda feminina e masculina, semijoias, acessórios, livros cristãos, bíblias e muito mais. Explore categorias como moda mais QV, infantil, marcha para Jesus e até kits exclusivos. Quer algo especial para sua igreja? Então acesse a área para a sua igreja, com produtos personalizados. É fácil, seguro e com atendimento dedicado. Entre agora em gospelbay.com.br. Gospel Bay, seu espaço online de moda, fé e inspiração.